Bom, vamos lá, a questão diz assim pra gente. Vou primeiro ler o comando, né? De acordo com Anthony Giddens, o lado sombrio da modernidade envolve uma relação entre, vamos ler o texto, né? Não apenas a ameaça de confronto nuclear, mas a realidade do conflito militar formam uma parte básica do lado sombrio da modernidade no século atual. O século XX é o século da guerra, com um número de conflitos militares sérios envolvendo perdas substanciais de vidas consideravelmente mais alto do que em qualquer um dos dois séculos precedentes. No presente século, até agora, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas em guerras, uma proporção mais alta da população do mundo do que no século XVIII, no século XIX, mesmo considerando-se o crescimento geral da população. Aí vamos voltar para o comando de novo. De acordo com Anthony Giddens, o lado sombrio da modernidade envolve uma relação entre letra E. Utilização de aparatos bélicos de pontas e arrefecimento de ameaças terroristas. Não, né? Em momento nenhum ele está tratando isso. Letra D. Emprego de armas de precisão e preservação da população em áreas de litígio. Também não, ele não fala momento nenhum disso. Letra C, que é a dúvida. Evolução da tecnologia militar e uso de arsenal nuclear em guerras recentes. Vê bem. Ele aqui não está tratando da evolução da tecnologia militar. E o lado sombrio, que é o próprio comando pergunta aqui, ó. O lado sombrio, certo? É quem? Deixa eu aumentar aqui, né? Intensidade. Esse lado sombrio que ele comenta aqui, certo? No início do texto é dito, não apenas a ameaça de confronto nuclear, deixa eu só, a ameaça de confronto nuclear, mas a realidade do conflito militar, certo? Formam uma parte básica do lado sombrio da modernidade. Então ele não está dizendo, não é só ameaça de confronto nuclear, não. Então não tem nada a ver quando ele fala o uso de arsenal nuclear em guerras recentes. Não, não é isso que forma o lado sombrio, certo? Aí ele diz, mas a realidade. Qual é essa realidade? A realidade é a realidade de mortes. Ele fala, ó, por exemplo, aqui, ó, o século XX é o da guerra, com um número de conflitos militares sérios envolvendo perdas substanciais de vidas, consideravelmente mais alto do que em qualquer um dos dois séculos precedentes. Aí ele fala também que, até agora, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas. Então ele está falando aqui, em momento nenhum, da evolução, do uso direto do arsenal nuclear, e sim desse panorama de perdas, certo? Ano após ano, gigantesca de pessoas na guerra. Então é exatamente esse clima de conflito bélico permanente, porque ele sempre acontece, sempre está acontecendo rotineiramente, certo? E o incremento no número de perdas. Exatamente. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, 100 milhões de pessoas foram mortas. E anteriormente também ele diz que isso foram perdas substanciais. Ó, ele fala, perdas substanciais de vida, consideravelmente mais alto do que em qualquer um dos dois séculos precedentes. Então ele está envolvendo essas duas relações. O lado sombrio envolve isso. E no início ele fala não apenas a ameaça de conflito nuclear. Então a gente já descartaria tranquilamente o uso, certo, de arsenal nuclear em guerras recentes. Beleza? Portanto, aí gabarito letra A. Qualquer dúvida que ainda restar, só mandar na academia do que a gente ajuda. Bons estudos e fica com Deus.